O CEO da OpenAI, Sam Altman, divulgou alguns livros que, na visão dele, todo mundo deveria ler. Eu separei esses livros aqui e eu vou mostrar para vocês as informações que são mais interessantes. É uma informação de outubro de 23, mas acredito que ela continua sendo relevante. Então aqui um resumo, né, do que são os livros Em Busca de Sentido, de 0 a 1, Rápido e Devagar, As Meditações, Admirável Mundo Novo, Ana Karenina, A Pontuação Cuida de Si Mesma, O Início da Infinidade e Superinteligência. Vou abordar cada um desses livros agora. Então aqui eu fiz uma ordenação junto, né, com o ChatGPT para ajudar a gente na leitura sobre os livros que são per ordem de interesse. Então, O Admirável Mundo Novo é um livro que fala sobre o romance distópico que explora uma sociedade futurista, onde a felicidade é artificialmente fabricada e a individualidade é sacrificada. O livro provoca reflexões sobre a liberdade e controle social. Ele alerta, então, para os perigos de uma sociedade tecnocrata. É um alerta atemporal. O segundo livro na ordem de interesse é Superintelligence. Esse livro ele examina as possibilidades e as possíveis consequências da inteligência artificial superando a inteligência humana, oferecendo estratégias para garantir que a IA seja benéfica à humanidade. Ele é essencial para refletir sobre os desafios éticos e existenciais trazidos pela IA. O 3, Em Busca de Sentido, de Victor, é um livro de 1946. Ele é um relato profundo sobre como encontrar o propósito diante de um sofrimento extremo baseado em uma experiência do autor em campos de concentração nazista. Conclusão: ele inspira a resiliência e a busca por sentido em diversas situações que são adversas. Pensar Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. É um livro de 2011. Ele explora os dois sistemas do pensamento, o intuitivo e o analítico, como eles influenciam nossas decisões. Oferece uma nova perspectiva sobre a tomada de decisões e o comportamento humano. O livro quinto aqui, na ordem de interesse, de 0 a 1. Então, o autor argumenta que criar algo novo é mais impactante do que aprimorar o que já existe. Um guia para inovação e criatividade. Um desafio aos empreendedores. Pensar fora da caixa para criar o futuro. Na ordem 6, O Começo do Infinito. O autor explora o potencial ilimitado da criatividade e do raciocínio humano, argumentando que os problemas são solucionáveis. Um chamado para a exploração infinita do conhecimento e da criatividade. Winning é um livro de 2005, um guia de liderança e gestão baseada na experiência do ex-CEO da GE, com foco de construir equipes vencedoras. Uma leitura prática e inspiradora para líderes. São mais informações sobre o livro Winning, ele é do ex-CEO da General Electric, da GE. É uma obra considerada um guia essencial sobre gestão e liderança. Ele reflete a vasta experiência de Welch em transformar a General Electric em uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Bom, para quem não lembra, a GE, a General Electric, é uma das empresas mais influentes do mundo. Ela foi fundada em 1892 e foi uma fusão a partir do Edison General Electric Company, que foi uma empresa fundada pelo Thomas Edison. Ela é uma empresa aí que tem muitas inovações a partir aí da transmissão de rádio de 1900 e ela está operando em diversos setores, né, dentro da energia de aviação, energia, saúde, indústria, tem a presença global. Então é uma empresa bem grande. Voltando aqui para o livro, a posição 8 aqui do Segredo de Henry Hill Rose é uma visão detalhada sobre o funcionamento dos investidores de risco no Vale do Silício, com dicas sobre como startups podem obter financiamento. É essencial para empreendedores que buscam entender o ecossistema de investimentos. E aqui o livro, na posição que eu classifiquei como o mais interessante para o menos, está aqui o Blitzscaling. Ele ensina como startups podem crescer rapidamente, mantendo a qualidade e a sustentabilidade a longo prazo. Ele é ideal para empreendedores interessados em expandir os negócios de forma estratégica. Como reflexão, né, os livros que ele recomenda têm principais temas como inovação, ética, filosofia e liderança. Eles estão oferecendo uma combinação profunda do significado da vida. Bom, achei interessante abordar mais sobre o livro da Superintelligence, que foi uma obra de 2014. Ela explora, então, as implicações da IA avançada e suas potenciais consequências para a humanidade. O livro se tornou um marco para o debate sobre a IA, especialmente em relação aos riscos existenciais que ela pode representar. Eu acredito que esse livro deve ser uma recomendação muito interessante devido à quantidade de a velocidade que a gente está tendo no avanço da tecnologia no sentido da IA. Então, eu acredito que esse livro aqui deve ter temas que ainda hoje já estão começando a ser úteis, né? A gente não tinha isso há 5 anos atrás, mas hoje é um assunto que a gente tem que começar a pensar. Dentre eles, então, a definição da superinteligência. Então, é definida a superinteligência como qualquer intelecto que supere o humano em praticamente todos os campos, incluindo a criatividade científica, sabedoria e habilidades sociais. Ele discute como essa forma de inteligência poderia emergir e quais características ela poderia ter. Os riscos essenciais
desta inteligência para nós. Então, os pontos aí centrais do livro seriam a dificuldade de controlar uma superinteligência, que uma vez que ela seja criada, seria difícil fazer esse controle. Ele argumenta que se não forem tomadas as precauções, uma superinteligência poderia agir de maneira a comprometer a sobrevivência da humanidade. Ele levanta preocupações sobre como os objetivos da IA podem divergir dos objetivos humanos, levando potencialmente a cenários catastróficos. As estratégias de controle, o autor propõe várias estratégias para garantir que a superinteligência seja benéfica para a humanidade. Isso inclui necessidade de pesquisa cuidadosa e o desenvolvimento ético da IA, além de mecanismos para garantir que os seus objetivos estejam alinhados com valores humanos. Bom, isso aqui a gente pode ver na última notícia da OpenAI do lançamento do O3, que eles estão muito preocupados com o desenvolvimento ético da IA. Ou seja, para quem não lembra, o O3 foi um modelo desenvolvido que ainda não está aberto para nós agora em dezembro de 2024, mas existe a previsão de liberação em janeiro de 2025, ali para testes, para pessoas e usuários que vão fazer os testes para checar a segurança da IA, né, nesta questão ética. Então, com isso, a gente consegue entender que o próprio CEO ele está preocupado muito aí com a questão do desenvolvimento ético. Bom, a Boston também, o autor, ele está discutindo os conceitos como as sondas de von Neumann, que são máquinas autônomas que poderiam se replicar e explorar o universo. Ele sugere que uma superinteligência poderia criar tais sondas para maximizar seus recursos, o que levanta questões sobre controle e responsabilidade. Então esse livro ele foi amplamente discutido em ciclos acadêmicos e tecnológicos. Personalidades aí da tecnologia, como Elon Musk e Bill Gates, eles expressaram a preocupação com os riscos associados à IA, frequentemente citando o autor Bostrom como uma referência importante nesse debate. O livro também foi reconhecido por filósofos e especialistas como uma contribuição significativa para a compreensão dos futuros desafios que nós temos aí no campo da IA, né? Bom, eu quero mostrar também que um pouquinho mais dessa teoria aqui das sondas de von Neumann, que é um conceito ali que ele abordou no livro da superinteligência, e ele está referindo-se, né, a um sistema de máquinas autônomas, que elas seriam projetadas para operar de forma independente. Elas realizariam tarefas de coleta de dados e exploração e, o principal aqui, a autorreplicação. Essa replicação seria uma capacidade de se replicar. Uma vez que uma sonda lançada, ela poderia criar cópias de si mesmo usando materiais que estariam disponíveis no ambiente, permitindo então sua automultiplicação exponencial. A exploração e a utilização de recursos seriam o objetivo primário dessas sondas, para entrar em novos ambientes e coletar recursos, que poderiam ser utilizados para sustentar suas próprias operações. Existe um risco essencial. O autor ele destaca aí que a superinteligência, se ela fosse projetada para criar sondas de von Neumann sem restrições adequadas, isso poderia levar a cenários onde as máquinas poderiam consumir todos os recursos disponíveis do planeta, até mesmo no sistema solar, colocando em risco a vida humana. Ou seja, né, através do processo de consumir recursos e se autorrecriar, ela poderia estar fazendo isso de forma fora de controle, o que poderia estar ameaçando a vida do sistema solar de todas inclusive os planetas, né, e as vidas do sistema solar. Bom, a inspiração dessa teoria da computação, né, é um conceito inspirado do von Neumann que revolucionou a computação, ao permitir que programas fossem armazenados na memória do computador. A ideia das sondas reflete essa capacidade de auto-organização e eficiência. Bom, galera, esse então foram um resumo dos principais livros que o Stan Altman divulgou aí para a leitura. Eu abordei mais o livro aqui da superinteligência, que eu achei que era mais interessante de discutir, né? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e obrigado.